Pessoal, boa noite aí a todos. Espero que estejam todos bem, todos me ouvindo. Dentro aí do módulo de pneumologia, ficou aí para eu falar sobre manejo de via aérea, tá bem? Isso aí eu acredito que vocês sabem bem, né? Não é nenhuma novidade aqui, mas só para a gente fechar alguns detalhes importantes aí, para a gente poder fazer a prova com tranquilidade, tá bem? E algumas outras coisas que a gente vai falar, que muitas vezes também é uma bola dividida, é bom vocês saberem aonde está pisando aí dentro do manejo da via aérea, tá bom? Aí vamos começar aqui pela introdução. Só tirar essa barra que está me atrapalhando. Aí, foi. Pronto, foi. Dentro da introdução, então, a intubação traqueal, né? Orotraqueal é um procedimento comumente realizado aí na UTI, ele é de alto risco, né? Principalmente para pacientes graves, né? E a gente tem os riscos associados à intubação de emergência, que são, o paciente pode evoluir para uma hipoxemia, para uma instabilidade hemodinâmica, para uma parada cardíaca, e ele pode vir a óbito. Então, por isso é importante a gente estar sempre relembrando esse tema aqui, pela gravidade ou pela exposição que esse paciente está correndo um risco naquele momento ali, tá? E hoje, pessoal, não se tem vamos colocar assim, uma evidência de qual seja a melhor abordagem para você avançar numa via aérea, né? Porque hoje você tem laringoscopia direta, indireta e vários outros meios aí de você garantir uma via aérea do paciente. Então, a gente não tem ainda uma que seja assim a mais apropriada. Eu vou entubar o paciente dessa forma, que essa forma é a forma mais validada. Não, ainda a gente não tem isso. Tá ok? Então, vamos passar aqui. E quais as complicações que ocorrem durante a intubação, né? A gente tem aqui as taxas de complicações, elas variam desde 4% a 22%, depende sempre do centro, né, que você está estudando. E o que acontece muito durante essas complicações é a identificação inadequada daquele paciente, né? Muitas vezes o planejamento também é deficiente, o preparo, né? A gente não se preparou, não se planejou, o trabalho em equipe não foi eficaz, né? Muitas vezes a gente tem aquela questão da comunicação, e muitas vezes a gente não tem aquela comunicação fechada, né? Muitas vezes, por alguma falta de alguma medicação, né? Que às vezes aquele médico quer usar aquela medicação e naquele momento não dispõe, né? Outras coisas que a gente vai dizer aqui é o seguinte: a instabilidade hemodinâmica é um preditor independente de morte após a intubação. Então, o paciente ficou hipotenso, esse paciente já é um paciente de maior gravidade ainda, e se você combinar dessaturação com hipotensão, esse paciente tem uma grande chance de evoluir com uma parada cardíaca pós-intubação. E isso é uma coisa assim até frequente nas UTIs, né? O paciente teve uma PCR logo após a intubação, né? Então, é, a, isso é uma coisa que muitas vezes ocorre, tá? Então, a gente tem meios para poder evitar isso, né? Então, assim, como que a gente se evita esse tipo de coisa? Se fazendo a preparação correta, né? Então, erros na preparação, equipamento e comunicação. Então, quando a gente tem esses três erros aqui, ó, são os mais comuns, tá? São as causas mais comuns das complicações. Então, vamos nos atentar, porque nem sempre é o médico, ele sabe entubar aquele paciente, ele tem a habilidade, mas muitas vezes ele não se preparou, não tem o equipamento e a comunicação não foi adequada, tá bem? Então, a gente precisa de quê? De ter um gerenciamento melhor dos recursos, uma equipe eficiente, né? E que essa equipe inclui o quê? Atribuições das funções explícitas, do circuito fechado de comunicação, diretrizes padronizadas para equipamentos, preparação de medicamentos e o posicionamento correto do paciente. Tá bem? Então, isso, pessoal, está muito ligado ao que hoje em dia, que é a segurança do paciente. Tá? Isso aqui vai ser muito cobrado durante a prova, mesmo que de forma indireta, isso aqui a gente tem que saber.
E dentro das 6 metas de segurança internacional do paciente, a comunicação aqui, ó, que é uma das falhas na preparação, ela é a meta 2. Tá? Então, já vão gravando aqui que melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde é a meta 2 de segurança internacional de segurança do paciente. Tá? Então, já para a gente ir tendo essa noção aí, vamos começar, pessoal, a pensar nessa segurança do paciente. Vocês veem que não ninguém ali falou de habilidade, ou disso ou daquilo, né? Na segurança do paciente, na causa da instabilidade. Falou mesmo ali de você preparar, de ter equipamento e comunicação, tá bem? Então, a Sociedade Americana aí de Anestesiologistas, eles recomendam uma avaliação de via aérea que ela seja realizada antes de todas as intubações e enfatizam uma abordagem sistemática que maximize a oferta de oxigênio. Então, a gente vai ver isso aqui com calma, tá bom? A gente vai ver aí, pessoal, Malampate, todos aquelas avaliações de via aérea que a gente vai poder a gente vai ver com calma, tá bom? Outros recentes estudos também sublinharam a importância de ter uma abordagem sistemática para avaliação de vias aéreas, preparação do paciente, do equipamento e planejamento do procedimento para maximizar o sucesso da intubação. Olha só, tem muitos livros que só falam, e estudos só falam isso aqui, tá? Então, aquela meta de segurança, ter um checklist, tá, pessoal? Isso vai ser muito importante e provavelmente vai ser cobrado também. E isso é importante para a segurança do paciente. Então, a implementação de um bundle de intubação e UTI, né, quando você está protocolizado isso, reduziu as complicações em 25%. Então, ele mostrou aqui a importância de você ter um bundle de intubação. E aqui a gente tem esse aqui, que foi utilizado, né, num grande estudo multicentro para melhorar os desfechos dos pacientes. Eu vou mostrar aqui para vocês qual bando que eles utilizaram, tá? Isso aqui é do Critical Care. Então, na pré-intubação, a presença de 2 médicos, né? Aqui, ó, ele colocou aqui que sempre ele coloca uma salina 500 ml, né? Para ser utilizado em caso necessário, mas deixar ali, tá bom? Isso isoladamente, pessoal, só para vocês saberem, não mostrou melhor desfecho, tá? De forma isolada, não dentro aqui do bando, mas de forma isolada, isso não mostrou melhor desfecho, tá bom? Você já deixar as drogas preparadas aqui, né? As sedações para serem utilizadas a longo, né, intubação a longo prazo, no caso, e você pré-oxigenar o paciente por pelo menos 3 minutos com bolsa, válvula, máscara, caso há uma insuficiência respiratória aguda, tá bom? E você vai utilizar aí 100% de oxigênio. Então, aqui você vai ser os métodos pré-intubação. E durante a intubação, ele colocou para você usar a sequência rápida de intubação. Quais são as drogas? Etomidato, ketamina, tá? Combinado com succinilcolina. É lógico que você não vai usar succinilcolina, que isso aqui também é sempre cobrado, olha, na ausência de alergia, hipercalemia, acidose severa, né? Paciente com doença neuromuscular aguda ou crônica, grande queimado por mais de 48 horas, tá bom? Ou paciente vítima de esmagamento, tá bem? Pode fazer rabdomiólise e hipercalemia, tá? Fazer a manobra de Selig, né? Que é a manobra para você evitar aí o paciente com o estômago cheio, pode broncoaspirar, tá bem? E na pós-intubação, o Simão já falou aí, né? Você utilizar imediatamente colocar o capnógrafo para confirmar a intubação, norepinefrina, se o paciente tiver com a pressão diastólica abaixo de 35, você iniciar a sedação desse paciente, caso necessário, e ventilar de forma protetora. Então, aqui você tem um exemplo de um bundle que a gente consegue imaginar e avaliar quando a gente vai entubar um paciente, tá bom? Então, isso é importante, pessoal, porque é nesse quesito que a gente falha na intubação. Não é no manejo da via aérea, muitas vezes, tá bem? Então, mais uma vez, ó, o checklist ele dá maior segurança do paciente, reduz necessidade de via aérea cirúrgica de emergência e foram alcançados por meio de implementação de abordagem padronizada baseada em equipe. E essa equipe inclui o quê? Olha outras coisas que a gente vai falar aqui, ó. Identificação proativa de pacientes com via aérea difíceis conhecidas. Então, ele já examina o paciente antes dele evoluir com insuficiência respiratória, né? Disponibilidade imediata de equipamento de via aérea, habilidade de vias aéreas baseadas em simulação, ou seja, vai treinar toda a equipe, né? Para que cada um saiba o que tem que fazer durante
o paciente evolui com insuficiência respiratória, ou seja, a comunicação fechada, né? De alça fechada, lista de verificação obrigatória de procedimento à beira-leito e os resumos pós o evento, né? A equipe conversar e ver o que eles acharam, né? O que foi certo, o que foi errado, o que poderia melhorar, tá bom? Então, essas aqui são coisas muito importantes. Então, avaliando um paciente com uma via aérea difícil, como uma característica muito importante, pessoal, é quando, lógico, né, quando o paciente estiver cooperativo, é o paciente que tem incapacidade de morder o lábio superior com os dentes incisivos inferior, tá? Vocês que estão aí, pode já tentar fazer esse teste aí para ver se vocês têm uma via aérea aí difícil, tá bom? Colocar o incisivo aqui no lábio superior, tá ok? Isso aí é o que tem se mostrado em evidência. Outras características que prevêem dificuldade na laringoscopia, tá? Aqui na laringoscopia, pacientes que limitam a capacidade de abrir a via aérea, ou seja, a distância entre interincisivos, a gente vai ver, tá? Língua grande, deslocar a língua para dentro do pescoço, submentoniano, mais uma vez, língua grande, mandíbula curta, tirometoniano curto, a distância, né? Tirometoniana curta. E, pessoal, olha aqui, ó, o score Macocha, para o doente crítico, é uma única ferramenta validada para identificar pacientes de alto risco, tá bem? Então, vamos ver esse score? Então, o que fala esse score aqui? Então, esse score ele vai ter aqui fatores, na verdade, esse score vai de 0, tá? 0 é o paciente muito fácil de ser entubado e 12 é o paciente muito difícil de ser entubado, tá bem? Então, ele vai pontuando. Tem os fatores relacionados ao paciente, que é o Malampate 3 e 4. Não se preocupe, eu vou falar para vocês o que é o Malampate 3 e 4, tá? Mas o Malampate 3, você só vê pálito mole e base da língua, tá bom? E o Malampate 4, o pálito mole é parcialmente visível. A apneia obstrutiva do sono, redução da mobilidade cervical, abertura limitada da boca, menor do que 3 centímetros, tá bom? Então, cada o Malampate 3 e 5 é o que somou mais pontos. Então, a gente vê a importância do Malampate também aí, como um método, né, para a gente avaliar aí a laringoscopia, se ela é difícil ou fácil a visualização ali das estruturas para esse paciente ser entubado, tá bom? Os fatores relacionados à causa da IOTE é o paciente que está em coma ou hipoxemia severa, são pacientes que vai ter um score maior, riscos maiores, e se o médico que foi entubado não for anestesista, tá bem? Isso aqui é uma das críticas, inclusive, ao score Macocha, tá ok? Então, se ele somar isso tudo aqui, vai somar 12 e esse paciente vai ser um paciente bem difícil de ser entubado. Então, a gente tem que ter uma preparação, eu acho que tem que ter preparação com todos os pacientes, pessoal, tá? Independente do score dele. Mas esse paciente aqui vai chamar mais atenção da gente. Aqui está o Malampate, então, né? Aqui a gente consegue ver o pálito mole do paciente no Malampate 1, né? O Malampate vai de 1 a 4, o Malampate 1 e 2, o paciente ele é facilmente entubado, né? Sem nenhum problema. Aqui a gente consegue ver a amígdala do paciente, a úvula e os pilares, tá ok? Aqui, né, nesse caso aqui, pessoal, a gente já não consegue ver os pilares, né? A gente não consegue ver os pilares aqui. E aqui o que a gente falou, a gente já vê praticamente pálito mole. Tá vendo? No Malampate 3, olha. A gente só consegue enxergar praticamente o pálito mole, e aqui o pálito mole é parcialmente visível no Malampate 4. Ok? Então, um paciente aí bem difícil de ser entubado. E qual que é o benefício do BUG, por exemplo? O BUG geralmente é o Malampate 3, né? Só para a gente já ir pensando aqui, talvez até o Malampate 4, mas é o Malampate 3, o BUG, para quem entuba com BUG aí, seria a grande indicação. O 2 talvez nem precise, tá bem? Aqui, para a gente lembrar aí também a regra 332, tá? Então, as distâncias interincisivos aqui, esses dedos aqui, pessoal, é do paciente, tá? Então, também pode fazer aí, pessoal. Eu posso até esperar vocês acabarem de fazer. Vocês colocam aí os seus dedos aí entre interincisivos, aqui também no espaço tiromentoniano e tiroiode. Tiroiode são apenas 2 dedos, tá bem? É aqui na cartilagem tiroiode aqui, tá bom? Só 2 dedos ali, lembrando que é os dedos do paciente. Então, se aqui é menor do que 3 dedos,
os seus dedos não conseguem colocar aqui, sua intubação vai ser difícil. E o mesmo vale aqui para a distância tirometoniana e tiroiode. Tá bom? Então, aí a regra 332, para caso cobrem lá na hora, né? Ou vocês façam, apliquem essas regras aí, tá ok? No paciente, está aí para vocês. E quais são as características que prevê dificuldade na ventilação bolsa-válvula-máscara, tá? Então, são elas: paciente obeso, paciente com barba, né? Paciente de idade avançada, história de apneia do sono e os pacientes desprovidos de dente, tá bem? Então, aí é uma dificuldade de você ventilar com bolsa, válvula, máscara, que seria aí o nosso, faz parte, né, do equipamento aí que a gente tem que estar disponível para caso a gente tenha um paciente com insuficiência respiratória, tá ok? Ele vai garantir aí uma ventilação do paciente. E, pessoal, aqui, a avaliação da intubação durante a laringoscopia. Então, a gente fizemos uma avaliação física prévia, que é do Malampati, né? Agora, temos aqui uma avaliação que é durante a laringoscopia, a gente usa a classificação de Comark-Lehane e a classificação de Fremantle, tá bem? E aqui, para a gente ver a epiglote do paciente, aqui, então, a gente vai estar aqui procedendo à intubação, e o que a gente vê aqui de via aérea do paciente. Importante aqui sempre a epiglote, né? A prega vocal e aqui as cartilagens aritenoides, tá bem? E a valécula, muitas vezes, onde que a gente vai inserir aí a lâmina curva no paciente, tá bom? Então, grave essas estruturas aí. E, então, a gente tem aqui a classificação de Comark-Lehane, tá? Comark-Lehane tem duas classificações, tem essa aqui que vai de 1 a 4, tá? E tem a classificação Comark-Lehane modificada. Então, a gente tem aqui na modificada, só para mostrar aqui a modificada para vocês, a gente consegue ver as estruturas do paciente, né? Aqui a gente tem aqui, ó, a epiglote, as cordas vocais são bem visíveis. Então, o grau 1, o grau 2A, a gente consegue intubar esse paciente com grande facilidade. O 2D e o 3, pessoal, o grau 2B e 3, aqui a gente só consegue intubar com bulge, tá? E o grau 4 a gente não tenta intubar com bulge, que a gente não consegue ver a epiglote do paciente, ó. A epiglote aqui no grau 4, no grau 3 a gente vê só a epiglote, tá vendo? No grau 4 a gente não consegue enxergar essa epiglote. Então, a epiglote ela é não visível, tá bom? Então, na classificação Comark-Lehane modificada, quando a gente vai usar o bulge, grau 2B e 3, tá ok? E grau 1 e grau 2A, geralmente, os pacientes têm uma facilidade maior de serem intubados aí. E aqui a classificação de Fremantle, que é uma classificação quando você utiliza a laringoscopia indireta, né, que é o vídeo laringo, tá? Então, quando você vai utilizar o vídeo laringo, você pode utilizar aí essa classificação aqui. E aí você vai ter aqui a visualização, se você visualizou total, parcial ou não teve nenhuma visualização, a facilidade, né? Isso aqui muitas vezes é como se fosse um checklist quando a gente está passando, já entubando o paciente, né? Se foi fácil, se foi difícil, né? Se o tubo passou com mais de uma tentativa, ou uma técnica modificada ou adjunta, ou falha, não é possível passar. E o dispositivo, você vai anotar qual foi o dispositivo que você utilizou para fazer essa técnica de intubação. Tá bem? Mais uma vez aqui, a gente otimizando o gerenciamento das vias aéreas, né, do paciente em estado crítico. Então, o que é importante, pessoal? Na hora que a gente vai intubar um paciente, o posicionar esse paciente, tá? Posicionamento ideal é importante para maximizar o sucesso de tentativas de pré-oxigenação e laringoscopia. Então, a gente tem aqui, ó, uma posição olfativa, notar a presença do coxim, né? O coxim está aqui de 10 centímetros, mais 10 a 12 centímetros, e ele hiperestendeu aí um pouco a cabeça do paciente para fazer o alinhamento dos eixos, tá ok? E uma outra coisa importante na pré-intubação é a pré-oxigenação. E aí você tem aqui, ó, ventilação não invasiva, né? Com pressão positiva e cânula nasal de alto fluxo demonstraram melhorar a pré-oxigenação. Então, você pode utilizar essas duas técnicas na pré-oxigenação do paciente. Lógico que aqui vai depender muito dele estar cooperativo ainda, né, pessoal? Paciente não cooperativo, provavelmente você não vai conseguir utilizar essas técnicas aqui, tá bem? Vamos passar? Então, aqui a gente tem
aqui no caso, o tal paciente, né, 0 graus. Esse segundo paciente que a gente já colocou um coxim e você consegue ver que ele alinhou já melhor aqui os planos, os eixos, né, faríngeo, laríngeo, para ele ser entubado, tá? Orofaríngeo. E aqui, ó, a gente já vê aí essa posição, é como se fosse aquela posição do cheirador, né, que é sniff position, né? Então, o paciente que você primeiro colocou o coxim e estendeu aí levemente a coluna cervical desse paciente. Tá, entenderam? Então, a cabeça dele, pessoal, ela vai ficar aí sobre a coluna cervical, estendida, né, vamos dizer assim, com essa discreta anteriorização, tá bem? E qual o grande objetivo disso aqui? Você poder alinhar, então, o meato acústico, tá? Do paciente, ele quase consegue ver, vocês veem que ele consegue até alinhar aqui, não sei se vocês conseguem ver aqui, né, com o externo do paciente. Então, ele vai tentar ali fazer esse alinhamento aqui do meato acústico externo da orelha com o externo do paciente. Quando você conseguir adquirir esse alinhamento aqui, esse paciente vai ser facilmente entubado. Tá? Teve uma vez, pessoal, eu vou contar um caso aqui muito rápido, que eu fui dar um plantão no hospital, e aí, por incrível que pareça, eu fiquei até orgulhoso, porque eles estavam me esperando para entubar o paciente. O paciente estava com a máscara laríngea, né, que é uma via aérea não definitiva, e aí estavam me esperando, era 7 horas da manhã, eu cheguei no plantão, e estava aí 2, 3 médicos acordados, médicos até experientes, acordados, e me aguardando para entubar o paciente. Né? Nem eu sabia que eu sabia entubar o paciente tão bem. E aí, qual foi o grande problema que eles tiveram, na minha opinião? Foi que eles não colocaram coxim no paciente. Tá? Na hora que eu coloquei um coxim nesse paciente, a visualização da via aérea ficou muito fácil e a intubação foi realmente bem fácil. Ok? Não teve problema nenhum. Então, lembre-se disso. Pré-oxigenação. A gente falou aqui que o Senaf e a VNI tiveram bons resultados, e você pode utilizar para pré-oxigenar o paciente, né, pessoal? Mas lembre-se que o mais importante é você ter esse equipamento aí que eu estou mostrando para vocês. Tá? Ele é indispensável, né? Porque se você tiver falha de intubação, você vai ventilar esse paciente como depois, tá? Você pode utilizar o Senaf, pode fazer VNI do paciente para pré-oxigenar? Sim, beleza. Mas se você sedou o paciente, curarizou, não conseguiu entubar, você vai fazer o que para ventilar? Não ventila, né? Não respira, não ventila. Então, você vai fazer o quê? Vai fazer uma cricostomia? Não, vai tentar aí ventilar ele com um ambu, tá bom? E qual é o melhor método aí para a gente entubar um paciente grave? É o paciente com sequência rápida, tá bom? É o padrão de atendimento na maioria dos ambientes de emergência. A gente vai falar, então, aqui da sequência rápida, tá? E o objetivo da sequência rápida de intubação é otimizar rapidamente as condições de intubação para quê? Para que a gente evite tanto hipoxemia quanto broncoaspiração, tá? A broncoaspiração ela é adquirida principalmente quando a gente faz bloqueador neuromuscular, porque ele não vai ter como movimentar a musculatura dele para causar o vômito, vamos colocar assim, tá bem? Então, essa aí é a sequência rápida para a gente evitar isso, porque a gente não sabe. O paciente ele evolui com insuficiência respiratória rápida, a gente não sabe o tempo de jejum desse paciente, tá bem? E as doses iniciais dos agentes de indução devem ser reduzidas em 25% a 50%, principalmente em doses em pacientes já com hipotensão, hipovolemia ou insuficiência cardíaca, tá bem? Então, esses pacientes, pessoal, vamos sempre lembrar de fazer uma dose aí menor, vamos reduzir a dose. Tá ok? E quais são os agentes indutores que a gente utiliza para entubar um paciente? Né, a gente já está careca de saber, inclusive a gente já falou isso aqui. A gente vai utilizar o Propofol, tá? Que fornece aí uma boa visualização glótica, tá? Quando a gente utiliza uma dose completa, mas ele causa uma hipotensão significativa. E a gente tem o etomidato, que pode ser utilizado também. Ele causa menos hipotensão e menor depressão miocárdica, reduz a estereogênese adrenal, né? Lembra? Mas doses únicas não parecem aumentar a mortalidade, mesmo em pacientes sépticos, tá ok? E a gente tem ainda a opção da ketamina, tá? Que aumenta a frequência, aumenta a pressão arterial, aumenta o débito cardíaco, que demonstrou fornecer condições e resultados de intubação semelhantes ao do etomidato.
Seu uso no cenário do aumento da pressão intracraniana é controverso, tá? Então, assim, isso aqui, pessoal, vamos deixar como controverso por enquanto, apesar de que a gente tem estudos que ele não aumenta a pressão intracraniana, mas lá na hora da prova mantém essa informação, que isso é controverso, tá bem? E outra coisa aqui, ó, embora a ketamina possa aliviar o broncoespasmo, ela também pode aumentar as secreções orotraqueais e promover laringoespasmo, tá? Então, aí a gente tem que saber manejar esses pacientes, tá bom? Ter esse cuidado aí na hora que for usar a ketamina. E os bloqueadores neuromusculares, quais que a gente usa? A gente sempre utiliza qual? A succinilcolina, tá bom? É um relaxante muscular despolarizante, né? Ele é o mais comum utilizado. Por quê? Porque ele tem rápido início de ação e curta duração. Ele tem a combinação perfeita para a gente intubar um paciente, principalmente se houver falha, né? Porque ele é de rápida, curta duração, passou o efeito, a gente consegue ventilar esse paciente. Tá bom? Em situações em que a succinilcolina pode ser considerada insegura, inclusive a gente já viu isso no nosso checklist, né? O rocurônio ou o atracúrio, ele pode ser também utilizado. Por quê? Porque eles têm início de ação rápida, mas uma duração muito longa, tá bem? Só que, principalmente isso aqui, pessoal, a gente tem muito no centro cirúrgico disponível. O centro cirúrgico já tem muito Sugammadex. Grava essa droga aqui, tá? Sugammadex. Inclusive, os pacientes, muitas vezes, eles fazem um procedimento cirúrgico, o cirurgião já usa o Sugammadex, estuba o paciente e manda para o CTI. Já manda estubado graças ao Sugammadex, tá bem? Então, nos últimos anos, ele vem se popularizando o seu uso cada vez mais, tá? Ele reverte os efeitos desses agentes dos agentes bloqueadores neuromusculares, que levou o aumento aí do uso, principalmente do rocurônio, tá? Lembrando que, se o paciente tiver insuficiência renal, aí você tem que ter uma cautela, tanto com rocurônio, tanto com Sugammadex, tá bem? Então, para bloqueador neuromuscular, agentes indutores, pessoal, ficou bem fácil aí, né? A gente tem, então, tem as opções aí de indutor, ketamina, propofol e etomidato, né? E bloqueador neuromuscular, preferência sempre succinilcolina, lembrando aí que a succinilcolina tem as contraindicações dela, tá bem? Vamos aqui falar mais uma vez? Vamos que sempre cai. História de hipertemia maligna, hipercalemia, lesão do neurônio motor superior e inferior, miopatia, lesão por esmagamento, queimaduras graves. Lá ele falou que é por maior que 48 horas no bando, né? E mobilidade prolongada, tá bem? Então, lembra aí sempre das contraindicações do uso da succinilcolina. E aqui a gente tem um quadro aqui, né, bem explicativo aí, bem resumido, de todas as drogas que a gente vai utilizar na sequência rápida, tá bem? Então, aqui a gente tem as medicações pré-indução, né, para gerar aí uma analgesia no paciente, tá ok? A gente pode utilizar aqui fentanil, ele colocou esmolol, né, a gente não tem muito costume de utilizar esmolol para fazer pré-indução de medicação, e a lidocaína. As induções aqui são as mesmas, né? Que a gente falou, propofol, aqui inclusive tem as doses, o tempo, né, de efeito, a duração e a dose, tá? O início do efeito. Você vê que o propofol, etomidato, ketamina, a ketamina ela tem um início aí um pouquinho mais prolongado, tá? Entre 60 e 120, e a duração aqui de minutos de 5 a 15, tá bom? E aqui tem as doses. Vocês veem que eles não colocam o midazolam, pessoal. Então, o midazolam não é uma opção aí para a gente fazer intubação de sequência rápida no nosso paciente. Por quê? Porque o midazolam, o efeito dele não é tão rápido, tá bem? Geralmente acima de 120 segundos, tá ok? Então, ele acaba não colocando o midazolam como opção de intubação. E os agentes aí de bloqueadores neuromuscular, a gente tem a succinilcolina, né? Que é a mais rápida, de 30 a 60 segundos, tá vendo? E a duração dela de 5 a 15 minutos, diferente das outras aqui, que a gente já tem que acabar utilizando o Sugammadex aí, caso precise utilizar, principalmente quando vai utilizar o rocurônio, tá bom? Atracúrio, não. Se você utilizar o rocurônio, você pode utilizar o Sugammadex aí para inibir a ação aí do rocurônio, tá ok? E aqui tem as doses direitinho que a gente pode ser utilizadas, tá ok? Vou deixar aqui para vocês, pessoal, para vocês estudar esse quadro aqui, que é importante, tá? Quanto para a prova, quanto lá para você estiver frente a um paciente.
A laringoscopia, vamos falar aqui de laringoscopia? Então, aqui essa é uma laringoscopia direta, tá ok? A gente tem aqui a lâmina curva de Macintosh e a de Miller. Essas duas aqui que a gente utiliza, tá, pessoal? Então, essas são lâminas que são projetadas aí para sequência rápida, tá? E os tamanhos dela variam, na maioria das vezes, aí 3 a 4, tá? Aqui a gente colocou um retratinho aqui daquele... Até a gente já até mostrou, né, uma anatomia aqui dessa região, né? A gente consegue visualizar aqui a epiglote, as cordas vocais, e aqui a lâmina de Macintosh aqui, aonde que ela vai se posicionar aqui na valécula, tá bom? Lembrando que a de Miller, ela vai levantar a epiglote, é diferente. A de Miller, ela levanta a epiglote. É diferente aqui da Macintosh, que a gente coloca na valécula e faz um movimento para cima, tá? E aí ela apresenta a via aérea para a gente, as cordas vocais. Tá ok? E quando a gente acaba de entubar um paciente, então, utilizou ali tudo que, né, que a gente vem falando até esse momento, identificou os pacientes de alto risco, utilizou todo o equipamento, o pessoal todo treinado ali com você ali, para que nada saia errado, né? A gente ainda tem a questão final, que é o posicionamento do tubo. Então, a gente vai sempre confirmar com a ausculta epigástrica primeiro, depois pulmonar bilateral, ok? Então, se a gente não estiver escutando nada na epigástrico, a gente vai fazer a ausculta pulmonar e bilateral. A gente, então, aguarda, muitas vezes, para ambusar esse paciente, antes de dar aquela primeira ambusada, a gente colocar o esteto e colocar ali na região epigástrica. E aí pede para ambusar ali uma vez só. Se ouvir um barulho ali, provavelmente esse paciente foi intubação esofagiana, então tem que ser retirado tudo, tá bom? Preferencialmente, aí o Simão já falou, com o uso do capnógrafo, eu não vou falar mais de capnógrafo com vocês, tá bem? A cânula, pessoal, deve ser introduzida até que fique aproximadamente 3 centímetros de carina, tá? Antes da confirmação por radiografia, aqui é uma sugestão da gente alinhar a marcação lateral do TOT com a rima labial, tá? Em mulheres, a gente coloca em 21 centímetros e em homem em 23. A gente sempre tem que fazer a radiografia de tórax e insuflação do cuff com cufômetro, tá bom? Não pode... eu sei que muitas vezes a gente não tem o cufômetro, mas a gente tem que garantir aí que a pressão não passe de 30 e que também não fique abaixo de 20 aí para evitar aí broncoaspiração, tá bem? Então, tá aí as pressões aí do cuff. E a laringoscopia indireta, pessoal, ela também vem sendo cada vez mais utilizada, né? Elas fornecem imagens de vídeo, né, ou óptico, usando espelhos e prismas para melhorar a visualização glótica em indivíduos, para que os alinhamentos dos eixos das vias aéreas é difícil. Então, um paciente que você muitas vezes nem sempre consegue posicionar de uma forma correta, ou que ele tem alguma deformidade, muitas vezes a gente tem que entubar aí utilizando aí uma McGrath, né? Que é um vídeo laringoscópico, tá bom? Eu tenho AirTrack, Pentax, tá? São todos aí exemplos aí para a gente poder entubar esses pacientes, tá ok? Qual aí, então? Então, a gente só colocou uma figura aí para poder visualizar, né? A laringoscopia direta versus a indireta, tá bem? Então, na literatura, aqui para ficar claro, pessoal, olha só, não se há uma evidência de você utilizar a laringoscopia indireta, né, o vídeo laringo, em todos os pacientes, tá? Não se tem essa indicação. Ele demonstrou um melhor resultado em pacientes aí com Comarca-Lehane aí, 2B, 3, tá bom? Mas para todos os pacientes, não, tá bem? Então, só para a gente aí ficar claro. Mesmo porque também a laringoscopia direta, você também precisa de um certo treinamento, tá? Muitas vezes a gente acaba, dependendo de como que a gente posiciona ali o laringo, a gente não consegue passar esse tubo, tá? Ok? E como se dá o manejo de via aérea difícil, pessoal? Então, uma via aérea difícil, ela como primeiro, né, como é que ela é definida? Com a presença de fatores clínicos que complicam a ventilação ou até a intubação, tá? Ou até a ventilação, ou ventilação ou intubação, tá? Então, assim, existem várias pessoas que querem definir a via aérea difícil, mas é uma via aérea que se complicou, ela é difícil, tá bom? A incidência
né, encontrados durante a intubação da emergência é aproximadamente 10%. E com o algoritmo que a gente faz? A gente tenta a intubação orotraqueal, não consegue, a gente vai ventilar esse paciente com bolsa, válvula, máscara. Se precisar, vai utilizar um dispositivo supraglótico, uma máscara laríngea, né? E se ainda você não conseguir, aí sim, você vai partir para uma via aérea cirúrgica de emergência, tá bem? Então, tenta entubar, não consegue, tentou, não vai conseguir mesmo, coloca um dispositivo supraglótico, tá? Máscara laríngea. Ah, não passa. Então, aí, esse paciente já está evoluindo com insuficiência respiratória e vai evoluir para parada cardíaca e óbito. Você tem que garantir uma via aérea desse paciente. Então, você tem que fazer uma via aérea cirúrgica de emergência, tá? Uma cricotireoidostomia, tá bem? Continuando aí, os dispositivos ópticos indiretos fornecem melhor visualização glótica e maximizam a probabilidade de sucesso de intubação. Isso aqui a gente já falou quando a gente está falando de via aérea difícil, tá? Ainda não tem indicação de ser utilizado de rotina. Em um grande estudo de uma única instituição, o BUGE, pessoal, aqui, ó, foi o método preferido para tratar com sucesso pacientes com visualização glótica incompleta e aqueles para quem a intubação não é possível. Ou seja, na verdade, o BUGE é utilizado para os pacientes com o Comark-Lehane 2B e 3, tá bem? O 4, não. Embora controverso, pode-se utilizar o BUGE combinado com laringoscopia direta ou videolaringo. Pode sim, tá? Um dispositivo supraglótico também é a opção apropriada para a estratégia primária de resgate, aquela máscara laríngea, tá? E uma série de dispositivos supraglóticos atuais também oferecem, né, a opção de intubação, que é o Fast Track, tá? Até que a gente já viu ali, inclusive, ele pode vir acoplado com vídeo também, tá bom? Então, você tem essa opção de ter ele acoplado ao vídeo e o vídeo laríngeo, você facilitar a intubação com ele ainda mais, tá? Porque ele é um dispositivo supraglótico. E aí a gente tem as técnicas, né, para a gente passar aí a máscara laríngea. Então, a gente sempre primeiro tem que escolher o tamanho adequado para os pacientes. Vem ali a numeração na máscara, tá? A gente vai insuflar muito pouquinho só para evitar a dobra da máscara durante a introdução. Você vai, então, abrir a boca do paciente e introduzir ela, né, com o dedo indicador ali contra o pálito do paciente, tá? E vai pressionando ali contra o pálito durante a introdução. E aí, quando você chegar no final, você vai sentir ali uma resistência, né? Você foi até o final, você vai insuflar o balonete e vai começar a ventilar esse paciente. E aí você vai ver se essa passagem foi efetiva ou não. Tá? Então, sempre com o indicador, pessoal, o seu indicador aqui, ó, nessa posição aqui, ó, com a máscara, então, ó, voltada aqui para o pálito, tá vendo? Tem que ser nessa posição aqui, tá ok? Essa é a técnica aí para a gente poder passar a máscara laríngea. E o buge? Então, o buge ele foi inicialmente descrito para auxiliar em situações em que a visualização da glote é possível sem a visualização das cordas vocais, tá? O posicionamento correto em casos em que as cordas vocais não sejam visualizadas é feito pelas sensações táteis. Então, assim, você não sabe se você está passando esse bujo ou não. Então, você vai começar a sentir as vibrações ali na parede da traqueia do paciente, tá bem? Em algum momento também, pessoal, você vai encontrar uma resistência da carina, tá bom? Então, caso não sinta ali as vibrações da traqueia, você ainda vai chegar ali, e isso, pessoal, a gente tem que passar com cuidado, né? Porque ainda vai chegar na carina ali. Então, tem que ser movimentos suaves, né? Se você não tiver nenhum impedimento, não tem nenhuma resistência, e você não está sentindo as sensações táteis, provavelmente está no esôfago, tá bom? Então, vamos fazer movimentos leves aí para a passagem aí do buge. O uso do buge não deve ser utilizado quando a epiglote não é visualizada, ou seja, no Comar 4, tá? E um estudo unicêntrico mostrou maiores taxas de sucesso quando você utiliza o buge com laringoscopia direta versus a laringoscopia direta com fio guia, tá bom? Então, o buge com laringoscopia direta mostrou aí melhores resultados em estudo unicêntrico, ok?
ainda falando de manejo de via aéreas difíceis, mas agora a gente vai falar de cricotireoidostomia cirúrgica. Então, ela é reservada para via aérea de emergência, em situação em que uma via aérea supraglótica não pode ser efetivamente empregada. Você tentou passar ali a máscara laríngea, não conseguiu, por algum motivo. O paciente tem alguma anormalidade, via aérea superior, está com muito sangue, muita secreção, que impeça o posicionamento e funções adequadas da máscara. A cricotireoidostomia pode ser realizada mais rapidamente usando uma técnica rápida, que é que você pode associar ela ao buge, tá? Você vai fazer uma incisão no pescoço e vai utilizar o buge para servir como guia para você entubar esse paciente. Foi relatado sucesso mesmo de mãos de cirurgiões novatos, tá bem? E ainda você tem a cricotireoidostomia, que vai utilizar aí a punção, né, pela técnica de Seldinger. Também está disponível, mas tem sido associada a um tempo mais longo para a colocação. Tá? A gente vai mostrar aqui só para a gente poder ver a técnica cirúrgica aqui, em que a gente pode utilizar aí o buge, inclusive, para depois entubar esse paciente. E aqui a cricotireoidostomia com esses kits também que são utilizados. Esses kits bem próprios, tá, pessoal? E eles também são de fácil uso, tá? Esses kits aqui. E aí você já, logo em seguida, já acopla depois a ventilação do paciente aqui, tá? O ambu, o que seja, né? Logo após a passagem. É bem prático. Muitas vezes, a gente tem que localizar aqui aonde que a gente vai fazer aqui essa punção, né? Essa cartilagem cricotireoide aqui, tá bom? Aqui talvez seja... É bem fácil também fazer essa localização aí, tá? E os principais complicações no manejo de via aérea, a gente pode ter perfuração esofágica, enfisema subcutâneo, sangramento, ok? E aí você pode ter uma complicação para esse paciente. E aqui, pessoal, fatores que predispõem dificuldade na obtenção da via aérea cirúrgica, tá? Então, aqui é um mnemônico que a gente vai utilizar, que é o SMART, que é cirurgia, né? Cirurgia prévia do pescoço, S de surgery, massa, que é um hematoma, uma abscesso cervical, um acesso, uma anatomia, né? Paciente muito obeso, que dificulte o acesso à membrana cricoide, uma radiação ou fibrose prévia naquela região, ou um tumor cervical. Isso aqui pode, provavelmente, dificultar aí, se caso alguém pergunte na prova, né? A gente tem esse mnemônico aí, SMART, que a gente possa gravar aí, na cirurgia prévia, massa, A de acesso, anatomia, né, ruim, R de radiação prévia e T de tumor. SMART, tá bom? Isso aí é só um mnemônico para a gente poder lembrar rápido aí. Ainda a gente tem a opção, caso a gente não consiga entubar e garantir uma via aérea desse paciente, a gente pode, inclusive, fazer com ele acordado. Como que a gente faz isso, pessoal? Então, é um paciente que, primeiramente, ele tem que estar evoluindo com consciência respiratória um pouco mais lenta, né? Ou se for um paciente agudo, não tem como a gente fazer com ele acordado. Esse paciente, ele vai evoluir muito rápido, a gente vai ter que fazer sempre a sequência rápida de intubação, tá bom? Então, ela está contraindicação o paciente que se deteriora muito rápido. E o que a gente faz para entubar esse paciente? A gente utiliza lidocaína, nebuliza esse paciente com 5 ml a 2% e aplica jatos também. A gente vai aplicar 5 a 10 jatos de lidocaína a 10% na base da língua, na úvula e restante da orofaringe, estendendo o máximo a laringe. E, caso for necessário, a gente vai utilizar a ketamina em alíquotas ali de 25 a 50, lembrando que a ketamina, ela não, vamos colocar assim, vai tirar o drive respiratório. O paciente mantém o drive, né? Ou seja, então a gente tem que fazer uma dose pequena para ele, pelo menos, ficar acordado também, tá? Só mesmo ketamina, além de ela é um indutor, né? Lembrando que ela é um analgésico também, tá? Então, dose bem baixinha aí, para a gente poder fazer essa intubação com o paciente acordado, tá ok? Então, pessoal, para a gente finalizar a nossa aula aqui, né, quais os conhecimentos fundamentais, habilidades das vias aéreas que a gente tem que ter, tá? Em algum momento a gente deve ter alguma aula prática para a gente trabalhar melhor essa parte aí.
tá ok? Então, a gente tem que saber ventilar esse paciente com a máscara facial, o posicionamento das vias aéreas, tá ok? A gente tem que saber utilizar a máscara laríngea, incluindo aí o dispositivo de intubação, fast track, tá? Intubação orotraqueal direta, as manobras simples, né? De burp, por exemplo, tá? A manobra de burp a gente consegue visualizar melhor a corda vocal, tá? A gente vai primeiro pegar aqui a cartilagem tireoide e empurrar ela para a parte posterior, para trás, vamos colocar assim, para a direita e para cima, tá bom? Então, é para trás, para a direita e para cima. Então, a gente vai fazer a manobra de burp. Essa manobra é para facilitar a visualização, ok? O uso de estilete de bugie, a gente tem que estar aí preparado para saber utilizar esses dispositivos. A indução de sequência rápida, a gente tem que estar bem com um domínio disso aí, bem claro, tá? A intubação com fibra óptica, tá? A gente, em algum momento, vai mostrar para vocês também. E a cricotireoidostomia percutânea, tá? Aqui é uma técnica que a gente vai mostrar aí em algum momento também, ok? E para a gente concluir, pessoal, a intubação traqueal na UTI, ela continua sendo um procedimento de alto risco, né, e uma abordagem sistemática que enfatize planejamento, preparação, trabalho em equipe, sendo necessário para maximizar seu resultado e segurança, tá bem? Então, lembra aí do que a gente está batendo muito na tecla sobre isso, né? O importante, talvez, até em algum momento, ter um checklist e ter um bando, né, para a gente garantir o quê? Garantir a segurança desse paciente. Existem dados crescentes que apoiam o uso da laringoscopia indireta, tanto como técnica primária e de resgate na UTI. Ou seja, você utilizar o vídeo laringo, tá ok? Mas ainda existem crescentes, tá? Mas ainda não está tão definido, mas cada vez mais. No cenário de uma via aérea de emergência, uma via aérea supraglótica ou cirúrgica deve ser empregada rapidamente, tá? Então, não conseguiu entubar, a gente pelo menos garante aí uma via aérea aí supraglótica. Também trata-se de prevenir hipoxemia, né? E o colapso cardiovascular por meio do preparo, consideração de fatores anatômicos, fisiológicos e situacionais difíceis. Ou seja, a gente tem que se preparar para prevenir isso aqui, tá bem? Tanto a hipoxemia quanto a instabilidade hemodinâmica. Muitas vezes a gente já deixa até preparado vasopressor, né? Ali no bundle, a gente viu que ele já deixa preparado ali uma solução salina aí para a gente fazer 500 ml, caso o paciente evolua com um colapso cardiovascular. Lembrando que a gente não faz isso para paciente com disfunção cardíaca grave, paciente que já estava com edema agudo de pulmão. Então, pessoal, a gente sempre tem que otimizar as chances de sucesso na primeira tentativa. Isso é o mais importante quando a gente vai entubar um paciente. Então, a gente tem que estar todo com material à mão, né? A gente já tem que ter avaliado esse paciente, se ele é um paciente com intubação difícil ou não, né? A gente tem que estar com material para pré-oxigenar esse paciente. As drogas têm que ser todas preparadas, tá? A equipe tem que estar toda fechada com você, a comunicação tem que ser a melhor possível, né? E todo o material tem que estar disponível para a gente poder entubar esse paciente e o material funcionando, tá bom? Para quê? Para que a gente consiga aí entubar esse paciente sempre na primeira tentativa, tá bem? Acho que é isso aí, pessoal. Aí foi as referências bibliográficas que a gente utilizou, Critical Care sempre, utilizamos aí também medicina intensiva aí da Manoli, tá? E, mais uma vez, muito obrigado a todos, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido, tá? E se tiver alguma dúvida aí que vocês queiram tirar, tá bem?